Nós estamos indo para dentro de uma jaula de um controle absurdo. Eu nunca vou esquecer um podcast que aquele camarada que escreveu, né, o Pai Rico e Pai Pobre, ele disse: quando as CBDCs tomar conta do mundo, acabou a liberdade do ser humano. Então, para você que não está ligado, a gente está falando essa semana sobre esse assunto, ó. Pix e cartão, novas regras da Receita muda a declaração do imposto de renda. E especialistas apontam que contribuinte deve ficar esperto com monitoramento expandido pelo fisco. Ao declarar seu imposto de renda, o contribuinte é obrigado a informar todos os seus recebíveis. Se ele ganha acima da faixa de isenção, é obrigado a declarar as entradas, o crédito em sua conta corrente. Com as novas regras da Receita Federal, nada muda na vida do cidadão que endereça suas pendências adequadamente. O que o fato é novo é que o fisco vai passar a receber dados sobre transações de R$5.000 ou mais realizadas por pessoa física, transações de R$15.000 ou mais por pessoas jurídicas às empresas. Isso significa um sinal de alerta para aquele contribuinte que não realiza todos os informes adequadamente à sua declaração de imposto de renda. Não declarar esses valores poderá ser um problema, pois ficará caracterizado que está sonegando recebíveis em suas contas bancárias, diz André Félix, coordenador do o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o presidente da Comissão de Direito Tributário de Pinheiros. Olha só, antes já realizavam informes do tipo as instituições financeiras tradicionais, como banco público, privado, cooperativa de crédito. A nova regra torna obrigatório o envio de dados por parte de operadoras de cartão de crédito, instituições de pagamento, incluindo plataformas e aplicativos, bancos virtuais e varejistas de grande porte. Portanto, a Receita já monitorava parte dos dados antes, o contribuinte sempre foi obrigado a informar suas rendas, bens, direitos, empréstimos e pagamento. A diferença agora é que se esse PIX não forem declarados e superarem o limite previsto, a Receita Federal terá um meio a mais de constatar a irregularidade e perseguir eventuais tributos não pagos. Pontua Túlio Carvalho, advogado tributarista e mestre do direito. Os mesmos princípios se aplicam para aqueles pagamentos efetuados que, por força das regras do imposto de renda, deveriam ser declarados mediante as obrigações fiscais vigentes. A nova norma apenas cria um meio mais da Receita cruzar informações, detectar irregularidades e extinguir tributos que eventualmente deixam de ser recolhidos. Caso as informações não batam, a Receita Federal poderá intimidar o contribuinte, que cairá na malha fina, para que ele possa se explicar sobre essas operações bancárias que não condizem com aquilo que estava declarado no seu imposto de renda, ressalta Guilherme de Ferreira, diretor adjunto da Comissão do Direito Tributário. Não declarar rendimento tributáveis é sonegação e pode gerar a autuação do imposto não recolhido, além de aplicação de juros e multa, reforça Eduardo Natal, presidente do Comitê de Transição Tributária. Com a nova regra passa a ser publicada apenas deste ano, a maior parte de seus impactos será sentida pelas pessoas físicas quando apresentada a declaração do imposto em 2026. E as fiscalizações daí decorrente começam a surgir, ressalta. Eu vou dizer para vocês, irmãos, isso aqui está tão obscuro. Eu vi um camarada dando um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você trabalha vendendo cachorro quente. E a maioria dos teus clientes pagam em Pix. Então, quer dizer, imagine que você tem um custo do cachorro quente de R$15.
o custo do pão, da salsicha, da maionese, do que for colocado, sai R$15. Você vende esse cachorro-quente a 20, você tem um lucro de R$5. Só que a pessoa pagou no Pix. Ela pagou no Pix. Como é que a Receita Federal vai entender que essa entrada, se tiver algum contador aqui, me ajude a entender isso aqui, que esses R$30 teve 15 de gasto e só foi 5 de lucro? Alguém consegue me explicar isso daqui? Aí outra coisa, a irmã falou, Bico, pedreiro, eletricista, instalador de ar-condicionado, que muitas das vezes compra o material para fazer uma instalação. Então imagine que, olha só, irmãos, você trabalha autônomo. E aí, como é que o imposto de renda vai saber que do dinheiro que você gastou lá, vamos lá supor uma higienização de ar-condicionado que custa R$200 para você higienizar. Aí existe o produto que é usado para higienizar, existe a gasolina da pessoa, a pessoa botou gasolina no carro para vir higienizar e ela ganhou R$200. Na verdade, não ganhou R$200. Vamos supor que ela ganhou 100. Mas a Receita vai contabilizar que entrou R$200 de Pix. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quer dizer, isso é um sinal, meu irmão, que determinadas profissões ou negócios que as pessoas fazem não vai valer a pena. Porque eles vão debitar da pessoa o valor total. E muitas das vezes não tem como prever. É o que o irmão Anderton está falando. É imposto sobre imposto. Quer dizer, você já pagou o imposto, mas eles vão querer te cobrar mais. Então não tem como você. Aí hoje um irmão entrou em contato comigo preocupado. Irmãos, olha só, não empreste a sua conta bancária para mais ninguém e não empreste seu cartão de crédito para mais ninguém. O irmão me mandou mensagem preocupadora porque ele empresta, olha só, ele empresta a conta Pix dele para haver depósito da igreja. Da igreja. Aí não passa, diz que entra lá entre oferta, voto e diz R$1.000 e poucos. Aí que o salário dele não chega a 5. Mas não é legal. Então, muitas das vezes você empresta a tua conta bancária para alguém e você pode cair numa malha fina da Receita Federal e ser intimado. E, meu irmão, a multa é gigantesca, tá? Se você, por exemplo, for pagar uma multa do imposto de renda sobre o valor, eles vão cobrar a multa e mais 40%, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, ele é uma multa gigantesca. E eu já falei aqui em live que eles confiscam os bens. Se você tiver carro, casa, eles confiscam o teu bem até você pagar a multa, dependendo do valor que vai ficar lá. Então, é algo assustador. E vai pegar esse ano não, meu irmão, mas 2026, se preparem. Porque tem muita gente que não está alerta sobre isso. Tem muita gente que não está percebendo que o governo está vindo com tudo.
E aí, por que é 5 mil? Lembra que o Haddad falou que em 2026 o imposto de renda vai ser acima de 5 mil? Aí eles vão taxar os mais ricos, quem ganha acima de 15 mil, vão taxar para equilibrar, quer dizer, nós vamos salvar o povo. Agora você vai declarar imposto, veja, ano eleitoral, né? 2026 é ano eleitoral. O que eles querem em 2026? Falar que estão libertando o povo da escravidão do imposto de renda. Mas não, meu irmão. Você passou dos 5 mil, eles precisam tapar o buraco que está sendo aberto. Então, acabou. Por exemplo, você trabalha, quem trabalha no iFood, quem trabalha na Uber, que recebe muitas das vezes por Pix. Então, eles fizeram como diz a irmã Adriana aqui, uma arapuca. Eles fizeram uma arapuca. Olha só, a irmã Raquel está dizendo que o marido dela já passou 2 vezes pela malha fina e foi um absurdo. A irmã Rosenilce está dizendo que o leão já pegou ela. Então, muitas das vezes, meus irmãos, é algo que muita gente não está atenta, mas a gente está vendo uma teia se fechar de controle, que quando você querer pensar e acordar, você não tem mais como sair, não. Você não tem como sair. Não tem como, você fica preso e não tem mais. É um controle social absurdo que está vindo e aí não tem escapatória. É só Deus. A gente... E quem me segue há tempo, eu já falei sobre isso, sobre esse assunto. Eu falei, eu acredito, desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Eu falei isso. Que o Campos Neto segurou em 2023 para 2024, o Campos Neto não permitiu o governo acessar transição de Pix. Só que o Campos Neto saiu em dezembro, 1º de janeiro. 1º de janeiro. Eles vêm com essa. Você vê, o Campos Neto saiu nos últimos dias de dezembro. 1º de janeiro o governo já lança. Nós queremos saber toda a movimentação bancária acima de R$5.000 para 2026. E empresária acima de R$15.000. Acabou. A escravidão está se transformando declarada. Só que a pessoa está no TikTok, está no Kawaii e não percebe. E aí, irmãos, junto com isso, bem lembrado, meu amigo, vem o Drex que já está sendo testado. Aí acabou. O Drex vai ser a cereja do bolo. Que o controle, a criptografia do Drex, o monitoramento do Drex é muito mais poderoso do que o Pix. O Pix. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção que é controle. E é num futuro próximo, irmão. Se você falar mal do governo, se você desobedecer regras, se você não tiver de acordo, eles podem até bloquear teu dinheiro no banco. Só para você ter ideia, o que é o Drex. É a mesma coisa que a China faz com os seus cidadãos. Se a tua pontuação estiver baixa, que o Espírito
Santo